Sejam bem-vindos ao canal Histórias Verídicas, um canal de narração humana de histórias reais extraídas do meu acervo de livros, revistas e jornais antigos, sem uso do chat GPT. Se gostou, inscreva-se. Vamos à história. Eu caí de 850 metros. Por Roger Reynolds. Como foguetes, as árvores e os prédios passaram por mim. Minha vista foi escurecendo e de repente tudo ficou negro. Dia 24 de abril de 1974. Chovia e ventava. De manhã cedo, corri uns 10 quilômetros pelas montanhas. Aquela ia ser a última vez em que eu me sentiria bem por muitos anos. Estávamos escalados para saltar às 18 horas daquele dia, como parte de uma exibição aérea para um festival em Charlottesville, na Virgínia. Com 21 anos, eu era o mais jovem membro da equipe de paraquedistas do exército norte-americano, os Cavaleiros de Ouro. Tinha terminado o curso de treinamento dos Boinas Verdes do exército e o de Ranger. Minhas condições físicas eram quase perfeitas. No aeroporto, o líder da equipe, Sargento Lamar Mallett Jr., distribuía as funções. Ele chamou meu nome e disse: "Roger, você vai fazer um corte." Minha reação foi um desabafo. Droga! Para mim, o corte é a mais difícil e perigosa acrobacia em paraquedas. A menos divertida de se fazer, mas a mais espetacular, quando se assiste do chão. O equipamento consiste em 3 paraquedas em vez dos 2 habituais. 2 principais e um de emergência. Este seria o 50º salto e o 50º corte, desde que eu ingressara nos Cavaleiros de Ouro. Se desse tudo certo, eu aterraria linda e tranquilamente, mas qualquer erro poderia me enterrar no chão como uma bigorna. A coisa toda funciona assim, em princípio. Depois de saltar, a gente vem em queda livre, deixando um rastro de fumaça de maneira que os espectadores possam nos acompanhar. Depois de 5 ou 10 segundos, a gente fecha o paraquedas e segura-o, enquanto se cai cerca de 300 metros. A multidão olha para o alto e diz: "Meu Deus, o paraquedas dele fechou." Quando a gente chega a 900 metros, solta de vez o paraquedas e continua a cair em queda livre por mais 300 metros, até abrir o paraquedas principal. É assim que a coisa deve funcionar. Aquele dia, por causa do teto, o corte tinha de ser feito a baixa altitude. Isso complicava um pouco a situação. Estávamos no aeroporto esperando que o tempo clareasse. Habitualmente, eu estaria verificando meu equipamento, mas desta vez não, porque chovia demais e eu pensava que o espetáculo seria cancelado. Mas às 18 horas, Mallett disse: "Chega de onda, vamos fazer uma tentativa." Assim, de repente, tivemos de correr para o avião. O DC-3 sacolejava como um doido no meio do vento. Eu tentava ajustar meu colete e o cinto de fumaça. Tinha acabado de calçar as luvas e pôr os meus óculos de proteção, quando chegou a minha vez de saltar. Estávamos a 850 metros de altitude. Assim que me vi do lado de fora, puxei o comando de abertura, senti um puxão, sinal de que abrira. Mas de repente comecei a cair de novo em queda livre. O paraquedas tinha saído e enrolado. Estava drapejando em cima da minha cabeça. Pensei que o melhor era soltá-lo, deixá-lo cair e abrir o paraquedas principal. Como eu não tinha ajustado corretamente o colete, ele saíra do lugar, de modo que os anéis da alça de liberação se encontravam na altura dos meus ombros, em vez de no peito. Eu não podia vê-los porque meus óculos estavam embaçados. Consegui soltar um, mas o outro se encrencou. Achei que ele não ia se soltar, então puxei assim mesmo o paraquedas principal. Ele fez uma espiral em volta do paraquedas de corte e não abriu. Olhei para o alto e havia uma confusão de cordas, como um imenso polvo embaraçado pelos seus próprios tentáculos.
Eu sabia que o paraquedas de reserva iria também embaraçar-se nos outros dois, se eu ousasse. Perdi de vista o horizonte. Como foguetes, os topos das árvores e os prédios passaram por mim, engolfando-me. Minha vista escureceu e de repente tudo ficou negro. Caí no jardim da casa de um médico. Passados alguns minutos, recuperei os sentidos. Meus ouvidos zumbiam. Eu não conseguia falar, quase não podia respirar. Quando me colocaram na maca, meus ossos chocalhavam uns contra os outros, mas eu não tinha dor nenhuma. Senti uma vontade irresistível de dormir, mas pensei que, se fechasse os olhos, poderia não acordar mais. Aí começou a dor. Neste momento eu já estava na sala de emergência. Berrei e xinguei. Deram-me uma injeção de morfina. Numa queda rotineira de paraquedas, a melhor maneira de absorver o choque é tocar o chão de lado, distribuindo desigualmente o peso do corpo. Há 5 pontos de contato. Eu tinha-os quebrados todos, de modo que agi certo. Triturara meu calcanhar esquerdo e deslocara o tornozelo. Tinha uma fratura exposta na canela e a cartilagem do joelho desfeita. O osso da coxa estava em fragmentos. Tinha o osso da bacia rachado, bem como a pelve. O osso do cóccix quebrado, 3 costelas partidas, um pulso fraturado, assim como o braço e o antebraço, e um ombro deslocado. Além disso, tinha sofrido concussão cerebral. Durante perto de 5 meses, fiquei estendido na cama fazendo tração. Quando me retiraram dali, eu estava pesando menos de 54 quilos. Antes pesava 75, contando com o gesso. 4 semanas mais tarde, começaram a retirar o gesso. Meus bíceps pareciam cabos de vassoura. Meu pulso estava imóvel e eu só podia mover um pouco o cotovelo. Não sabia como me comportar. Em tão pouco tempo, meu ego, minha autoestima, tudo tinha sido afetado. Da primeira vez que me colocaram numa cadeira de rodas, desmaiei. Da segunda, não desmaiei, mas não conseguia me equilibrar. Simplesmente caía para o lado. Eu não usava os músculos das costas há 5 meses e meio, e quando me dobravam as costas, parecia que alguém estava me enfiando uma faca. Doía tanto que eu não podia me sentar sozinho, mas sabia que os músculos precisavam de exercício. Por isso, fiquei sob o efeito da morfina durante mais 2 meses, até que fosse tempo de tentar permanecer de pé sozinho. Levaram-me na cadeira de rodas até as barras paralelas, e então me levantaram e me mantiveram ali. Fiquei de pé 10 segundos e desmaiei. No dia seguinte consegui suportar um pouco mais, mas estava realmente ficando deprimido. Lutar tanto só para dar 2 passos. 1 ano depois da minha queda, todos os moldes de gesso haviam sido retirados, exceto um, na minha perna esquerda, do joelho até o calcanhar. Este estava fraco depois de uma operação de enxerto de osso, e o osso não calcificava. O médico então me disse: Roger, vamos deixar passar mais 1 mês. Se não começar a calcificar, a gente vai ter de operar de novo. Comecei a me esgueirar pela biblioteca do hospital para ler sobre ortopedia. Aprendi que, para que se possam consolidar, os ossos precisam de circulação e exercício. Pensei que tinha 1 mês para ver se isso dava certo. Havia um ginásio do exército a cerca de 1,5 km do hospital. Um amigo levou meu carro para o estacionamento do hospital. Eu uma noite fugi e guiei até lá. Usando uma bengala, fui capaz de andar em volta do ginásio 2 vezes. Depois subi no aparelho de exercício para as pernas. Conseguia levantar 40 quilos com a direita, mas menos de 1 quilo com a esquerda. Cada noite, depois da ronda dos médicos, eu fugia para o ginásio. Podia sentir os progressos. A sensação de dor acima do meu calcanhar diminuía. Agora eu podia levantar 8 quilos com a perna esquerda.
Finalmente chegou o dia em que o médico tiraria radiografias do osso. Ele cortou o gesso e puxou meu calcanhar. Não voltou a cair como acontecia antes. Chamou outro médico e disse: "Ei, olha só isso." Em agosto de 1975, recebi alta do hospital e 2 meses depois me desligaram do exército. No caminho de volta para casa, em Indiana, parei para visitar meu melhor amigo, Steve, que havia feito parte dos Cavaleiros de Ouro. "Você vai saltar amanhã?" perguntou logo. "Se não saltar, você vai passar o resto da sua vida pensando se ainda será capaz de subir naqueles aviões desgraçados e fazer isso de novo." Eu tinha jurado nunca mais entrar num, mas resolvi vencer meu medo e tentar a coisa de novo. Na manhã seguinte, enquanto vestia meu equipamento, comecei a suar frio. Estava amedrontado. O avião subiu até 900 metros e o suor escorria pelo meu corpo. Mas quando a porta abriu, meu medo tinha desaparecido. Não tive dificuldade em sair. Acenei para Steve, saltei e dei uma cambalhota para trás. Uma sensação esplêndida. Quando puxei o punho de comando, um pouco de medo reapareceu, mas o paraquedas se abriu com um baque. Olhando para cima e vendo o paraquedas inflado, gritei: "Consegui!" Naquele outono me inscrevi num curso universitário de medicina. Comecei a fazer longas caminhadas à noite, mancando. Tinha confiança em mim. Eu emagrecera. Na noite de Natal, li um artigo sobre Bill Rodgers, o corredor da maratona. Isso me inspirou. Decidi tentar e disputar a maratona de Boston, só para chegar ao final. Pensei que isso me daria um objetivo. Não há muito mais o que contar sobre o resto da história. Comprei um livro sobre corrida e passei a fazer longas caminhadas, até que uma noite comecei a correr. Depois de uns 200 metros, estava quase morto. Treinei durante mais de 2 anos. No dia 17 de abril de 1978, dia do meu 25º aniversário, corri até o fim da maratona de Boston. No dia 10 de junho de 1978, completei meu 1000º salto de paraquedas. Agora estou pensando em escalar uma certa montanha no Himalaia.